bem-vindos a mais um vídeo de leitura coletiva. Só que vamos a uns adendos antes. Adendo número 1. Eu tô doente e por isso que a minha voz tá desse jeito. Em alguns momentos talvez eu tussa um pouco, mas é porque eu tô doente. E lembrando que, além dos avisos, tem esse lembrete importante. Na leitura coletiva, eu faço marcações e hoje a marcação de hoje vai ser essa caneta aqui. Ai, que gracinha minha caneta, gente. Eu adoro coisa cult, eu ganhei. E o mais legal é que esse bichinho, ele sai do lugar, ó. Aí tem uma luzinha. Aqui, a luzinha. Aí você consegue. Coisas assim, ó. Melhores presentes. Aliás, esse é um presente. Ela tem várias cores. Laranja, tá vendo? Tem várias cores. E aí eu vou usar ela pra poder marcar. Porque os meus marcadores anteriores, que era o marca-texto verde e a caneta rosa. A rosa ainda não acabou a tinta, mas o verde acabou. E como eu tenho essa com várias cores, eu vou usar ela no vídeo de hoje. Além de eu ter reações e eu fazer marcações, eu vou lendo pra vocês em voz alta. Então é uma leitura coletiva por causa disso. Eu tô lendo junto com vocês. É diferente daquela leitura coletiva que a gente vê geralmente, que é quando vai participando no ao vivo e tudo. Eu faço gravado, porque eu não tenho... No momento eu não tenho como fazer ao vivo e etc., por conta do meu emprego, que eu trabalho CLT. Então eu faço dessa forma. Esse é o segundo vídeo de leitura coletiva, espero que vocês gostem. Como vocês podem ver, o fundo mudou. Eu tinha minha mesa ali atrás, né, com algumas coisas minhas, algumas coisas do meu filho. Então eu acabei mudando o lugar para deixar uma imagem mais limpa para vocês, né? Lembrando que a gente não lê por capítulos, tá bom? A gente lê por tempo, tá? E eu vou colocar um timer aqui pra gente. Nesse exato momento, é 00:26. Então, foi o único momento que eu consegui gravar pra vocês. Então, se eu estiver um pouco devagar... É porque eu também tô com sono, vocês me desculpem, viu? Eu vou colocar um time de 25 minutos de leitura pra gente. Eu ia colocar um de meia hora. Aí eu vou pôr 5 minutinhos a menos, porque eu acredito que até uns 20, 25 minutos eu consiga ler bonitinho pra vocês. Na próxima vez eu prometo compensar com um timer um pouco maior, mas hoje eu estou dando o meu melhor é esse pra vocês, tá bom? Então aqui tá o nosso timer. Ó, opa, ainda não acostumei com o negócio da câmera. 25 minutos. Lembrando que a gente tinha lido a parte 1, os psicohistoriadores. E aí a gente tinha chegado... Tô abrindo aqui. Até o capítulo 3. Nós lemos o capítulo 3 até o final. E paramos ali na Enciclopédia Galáctica do capítulo 4. Eu também trouxe esse marca-texto aqui, ó. O livro por si só já tem um marca-texto, que é aquela fitinha prateada, né? Que combina com todo o design dele, etc. Mas eu, com a minha miopia, eu confesso que eu preciso de algo maior. Que quando eu fui pegar antes de gravar o vídeo, eu não consegui enxergar. Então agora o marca-página vai ser esse aqui, ó. Aliás, por mais marca-páginas decorados, viu? Eu sou a favor de cada história ter um marca-página decorado só pra ela. Ainda vou fazer isso. Então, a gente vai começar na enciclopédia e ler daqui em diante, tá bom? Por 25 minutinhos. Eu vou lendo, reagindo e marcando, que nem no primeiro vídeo. Então, chega de falar. Soltei o timer. Vamos à leitura. Psicohistória. Gaal Dornick, utilizando conceitos não matemáticos, definiu a psicohistória como um ramo da matemática que trata das reações dos conglomerados humanos a estímulos sociais e econômicos fixos. Implícita em todas estas definições, esta a suposição de que o conglomerado humano que está em foco é suficientemente grande para um tratamento estatístico válido. O tamanho necessário de tal conglomerado pode ser determinado pelo primeiro teorema de Seldon que uma suposição necessária posterior é que o conglomerado humano esteja ele próprio inconsciente da análise psicohistórica, para que suas reações sejam verdadeiramente aleatórias.
A base de toda a psicohistória válida baseia-se no desenvolvimento das funções Seldon, que exibem propriedade congruente com as de forças sociais e econômicas como Enciclopédia Galáctica. Essa parte, gente, da enciclopédia é sempre assim. Ele traz trechos explicando para que a gente entenda e não fique perdido, mas ao mesmo tempo não entrega tudo, deixando um mistério, assim, para que estimule a gente a querer saber o que aconteceu por trás e ler mais. Então, esse foi um trecho de entrada do capítulo, tá? Capítulo 4. Boa tarde, senhor, disse Gaal. Você não achava que fôssemos nos ver antes de amanhã? Normalmente, não mesmo. É que, se formos utilizar seus serviços, precisamos trabalhar rápido. Está ficando cada vez mais difícil obter recrutas. Não estou entendendo, senhor. Você estava conversando com um homem na torre de observação, não estava? Sim. O primeiro nome dele é Gerrio. Não sei mais nada sobre ele. O nome dele não é nada. Ele é agente da Comissão de Segurança Pública. Ele o seguiu desde o espaçoporto. Gente! O menino foi seguido, achou que estava conversando assim aleatoriamente. E não, era tipo um agente secreto atrás dele. Caramba! Mas por quê? Sinto muito, mas estou muito confuso. O homem da torre não disse nada a meu respeito? Gaal hesitou. Ele, percebendo. Caraca, ele é lerdo, hein? Demorou um pouquinho pra perceber. Parece eu. Brincadeira. Mas é um pouco de verdade. Ele se referiu ao senhor como Corvo Seldon. Ele disse por quê? Disse que o senhor prevê desastres. E prevejo. O que Trantor significa para você? Todos pareciam estar perguntando a opinião dele sobre Trantor. Gaal sentia incapaz de responder outra coisa além da palavra glorioso. Você disse isso sem pensar. E se usar a psicohistória? Não pensei em aplicá-la ao problema. Antes de acabar seu trabalho comigo, jovem, aprenderá a aplicar a psicohistória a todos os problemas de forma natural. Observe. Seldon tirou uma calculadora do bolso do cinto. Diziam que ele guardava uma dessas debaixo do travesseiro, para usar em momentos de insônia. Seu acabamento cinza brilhante estava ligeiramente desgastado pelo uso. Os dedos ágeis de Seldon, cheios de mancha da idade, brincavam com arquivos e teclas que preenchiam a superfície. Símbolos vermelhos despontavam na parte superior. Isto representa a condição do Império atualmente, ele afirmou. Ficou esperando. Por fim, Gaal disse. Certamente isso não é uma representação completa. Não é completa, disse Seldon. Fico feliz por você não ter aceitado minha palavra cegamente. Entretanto, é uma aproximação que servirá para demonstrar a proposição. Você aceita isso? Se for submetida à minha verificação posterior na derivação da função, sim. Gaal estava evitando cuidadosamente uma possível armadilha. Não, depois de ele ter sido seguido, né, até eu ficaria com medo de ser uma armadilha. O cara tava dentro, acho que, se eu não me engano, na última vez que a gente leu, que a gente leu, o rapaz estava dentro do quarto, assim, como se fosse um hotel, assim, tava dentro do hotel dele. A pessoa, você esbarra com a pessoa que você ia conhecer do nada, aí você descobre que você foi seguida, até eu ficaria com medo, ficaria pensando muito bem no que responder, né? Ótimo. Adicione a isso a conhecida probabilidade do assassinato imperial, revoltas de vice-reis, a recorrência contemporânea dos períodos de depressão econômica, a taxa cada vez menor de exploração planetárias, e continuou. À medida que cada item era mencionado, novos símbolos ganhavam vida ao seu toque e se fundiam à função básica que se expandia e se modificava. Gaal só interrompeu uma vez. Não vejo a validade dessa transformação de conjunto. Seldon a repetiu mais devagar. Mas isso, disse Gaal, é feito por meio de uma sócio-operação proibida. Ótimo! Você é rápido, mas ainda não é rápido o bastante. Ela não é proibida nesta conexão. Deixe-me fazer isso por expansões. Bom, pelo que eu entendi aqui, ele tá... Eu vou marcar algumas partes enquanto eu falo. Ele tá explicando pro rapaz que o projeto que eles vão fazer talvez seja para evitar um desastre,
que o governo está tentando encobrir para que dessa forma ele evite que a sociedade caia. O governo está tentando tampar isso para continuar obtendo lucro e agindo de forma proibida por detrás. Então, assim, por detrás o governo está ganhando de uma certa forma e na frente ele está deixando tudo bonito. Então é como se fosse uma flor linda na frente e por detrás daquela flor, na verdade ela não é uma flor, é uma placa, e atrás daquela placa de flor tem um monte de lixo. É basicamente isso que, nas entrelinhas, usando a ciência ali de dentro do livro, da história, ele tá tentando explicar. Tanto é que o Gal falou assim, ó, é feito por meio de uma sócio-operação proibida. Então, são várias peças de um mesmo jogo que no final, quando juntas, tem todo o sentido. É toda uma operação, todo um plano que o Seldon tá tentando explicar para ele. E dá para entender aqui mais ou menos que o Seldon tá indo contra isso. Então vamos lá. O procedimento demorou muito mais e no final Gaal disse humildemente: agora percebi. Finalmente Seldon parou. Isso é Trantor daqui a 3 séculos. Como você interpreta isso, hein? Inclinou a cabeça para o lado e ficou esperando. Gaal disse sem acreditar: destruição total. Mas isso é impossível. Trantor nunca foi. Seldon estava repleto da intensa empolgação de um homem que só havia envelhecido no corpo. É bonito isso, né? Envelhecido no corpo. Nunca na alma. Essa parte eu achei muito bonita. Com certeza é uma parte que eu vou grifar. Vamos, você viu como se chegou ao resultado? Coloque isso em palavras. Esqueça o simbolismo por um momento. À medida que Trantor se torna mais especializado, vai se tornar mais vulnerável, menos capaz de se defender, disse Gaal. Além disso, à medida que se torna cada vez mais o centro administrativo do Império, também se torna um prêmio maior. À medida que a sucessão imperial se torna cada vez mais incerta e as rixas entre as grandes famílias crescerem mais, a responsabilidade social desaparecerá. Isso aqui é interessante também, né? Responsabilidade social. É uma coisa que hoje em dia é praticamente nula, né? Uma responsabilidade social. É muito baixa a porcentagem de pessoas que têm uma responsabilidade social. Hoje em dia, na nossa realidade, né? E aqui, ainda mais que ele tá falando de rixa, de famílias, né? Vamos dizer aqui que tem famílias imperiais, ou seja, famílias que têm um poder, que têm um nome forte ali perante a sociedade. A gente sabe que quando grandes peixes têm rixas entre si, afeta todo mundo como um aglomerado. Então, o que ele tá falando aqui é como se fosse... Vou usar essa palavra, mas ainda não é essa palavra. Um apocalipse, né? Uma guerra, assim, entre as pessoas e tal, mediante aquele planeta. Nossa, gente, que demais. Que babado forte. Isso aqui deixa cada vez mais interessante. Por isso que eles vão colocando trechos da enciclopédia pra instigar a gente. Aí a gente, tipo, começa lendo sem dar nada pro livro, né? No sentido de, tipo assim, sem achar que vai ser uma história gigante desse jeito. E aí, quando a gente chega logo no capítulo 4, é essa pedrada. Eu não queria dizer nada, mas eu já sabia. Isso é Isaac Asimov, senhores. Esse homem, eu sou muito fã dele, ele é incrível. A escrita dele é muito boa. Descrição de espaço, de pessoas, a história em si é muito boa. Vou continuar lendo. Tá bom? Chega. E a probabilidade numérica de destruição total em 3 séculos? Não saberia dizer. Mas certamente você sabe realizar uma diferenciação de campo? Gaal se sentiu sob pressão. Seldon não lhe ofereceu a calculadora. Ela estava sendo mostrada a uns 30 centímetros de seus olhos. Calculou furiosamente e sentiu a testa molhada de suor. Cerca de 85%? Ele perguntou. Nada mal, disse Seldon, projetando o lábio inferior. Mas não está bom. A cifra correta é 92,5%. E por isso o senhor é chamado Corvo Seldon? Disse Gaal. Nunca vi nada disso nas publicações acadêmicas. Mas é claro que não. Esse tipo de coisa não se publica. Você supõe que o Império poderia expor sua fragilidade dessa maneira? Esta é uma demonstração muito simples de psicohistória.
mas alguns dos nossos resultados vazaram para a aristocracia. Isso é ruim. Não necessariamente. Tudo é levado em conta. Mas é por isso que estou sendo investigado? Sim, tudo a respeito do meu projeto está sendo investigado. Veja bem, ó. Tudo que ele está projetando está sendo investigado. Então é o que eu falei lá no começo, que todo mundo tá atrás dele porque, né? No começo não, que eu expliquei mais ou menos no início do capítulo. Que o pessoal tava atrás dele por conta de toda essa questão e etc, da sociedade. Mas é mais um pouco porque a gente vê que ele é uma pessoa muito inteligente, né? E pessoas inteligentes deixam as outras pessoas com medo. Isso é uma coisa que geralmente em livros acontece muito. Quando o personagem ele é muito, muito, muito inteligente, as outras pessoas tendem a ter um preconceito em relação a ele no sentido de medo. Tipo, ó, a gente tem que tomar cuidado com esse cara aí, que ele é inteligente. Tipo isso. O senhor está em perigo? Ah, sim. Há uma probabilidade de 1,7% de que eu seja executado. Gente do céu, ele é tão inteligente que ele calcula tudo. Probabilidade, quanto? 1,7% de eu ser morto. E falando uma naturalidade. Desculpa, gente. Que eu seja executado. Mas naturalmente isso não deterá o projeto. Também já levamos isso em consideração. Bem, não importa. Você me encontrará, suponho, na universidade amanhã? Sim, disse Gal. Gente, imagina quanto o Gal deve estar em choque. Primeiro, ele descobre que ele foi seguido. Depois, que ele está sendo investigado. Terceiro, que ele não tem segurança nenhuma, né? Porque ele entra, tem um cara, o cara tá lá no quarto dele. Esperando ele. Depois, ele descobre que ele tá dentro, aparentemente, entrando dentro de uma fria, né? Porque o projeto já tá sendo todo investigado pro governo. Tem a ver com fim de planeta, fim de sociedade, um monte de coisa assim. E o cara que vai ensinar ele tem a chance de 1,7% de ser morto. Sente a pressão. Bem leve, né? Nossa, muito bom. Eu, no lugar desse menino, eu ia estar desesperada. Tipo assim, por fora tá naturalmente. Não, beleza, amanhã a gente se vê. Mas por dentro ela tá berrando de desespero. Esse é o fim do capítulo 4. A gente vai dar entrada a pequena parte da enciclopédia, né? Que pelo que eu entendi... Deixa eu até dar uma olhadinha. Todo início de capítulo a gente vai ter um trechinho da enciclopédia mesmo. Deixa eu dar uma olhada... Só um minutinho, gente. É isso mesmo. Então eu vou ler o trecho e a gente vai iniciar o capítulo 5. Comissão de Segurança Pública. O círculo aristocrata subiu ao poder após o assassinato de Cleon I, último dos Entuns. Basicamente, eles formaram um elemento de ordem durante os séculos de instabilidade e incerteza no Império, normalmente sob o controle das grandes famílias dos Shens e dos Divarts. Ele degenerou em um instrumento cego para a manutenção do status quo. Eles não foram completamente removidos do poder do Estado até depois da subida ao poder do último imperador forte, Cleon II. O primeiro comissário-chefe. De certa forma, o começo do declínio da comissão pode remontar ao julgamento de Ari Sheldon, 2 anos antes do início da Era da Fundação. Esse julgamento é descrito na biografia de Hari Seldon, que Gal Dornick escreveu, em Enciclopédia Galáctica. Caramba! Vocês conseguem entender que a gente está acompanhando a história enquanto ela acontece, e os trechos da enciclopédia são de coisas que aconteceram anos e anos antes, que afetam a situação presente na história, mas ao mesmo tempo são trechos de situações declaradas a futuro, entendeu? Lá no futuro. Por exemplo, aqui está falando que o começo do declínio pode remontar ao julgamento, ou seja, pode ter a ver com o julgamento de Hari Seldon, que é o senhor que convocou o Gaal para participar do projeto dele nesse último capítulo 4. Só que aqui está falando que ele foi julgado, né? 2 anos antes do início da fundação. Então isso aqui ainda não aconteceu. Isso é
um pedaço, uma tira, de uma coisa que a gente não viu acontecer ainda na história, mas que já deu um alerta pra gente que vai acontecer. E aí instiga a gente a ler mais pra entender o que aconteceu. Se nesse julgamento ele for morto, se não foi. Aí diz aqui também, deixa claro pra gente que tem uma biografia de Ari Seldon, que quem escreveu foi o Gaal. Ele escreveu isso para continuar o projeto, para ter um efeito maior lá na frente, por causa de algum outro objetivo, a gente não sabe. O que aconteceu nesse julgamento? Se ele morreu, se ele não morreu, se ele só foi preso, se usaram ele como exemplo ou como marionete para tapar o buraco que eles fizeram, a gente também não sabe. E é isso que instiga a gente a continuar lendo. Mas no momento, esses são 2 sinais de alerta, uma biografia escrita e um julgamento que vai acontecer, mas a gente que tá lendo ainda não viu acontecendo. Nossa, já começa como? Deixando a gente com a cabeça daquele jeito, né? Tudo curioso pra continuação da história. Então vamos lá. Ai, gente, tô muito curiosa, vocês não têm noção. Gaal não cumpriu sua promessa. Foi despertado na manhã seguinte por uma campainha baixa. Ele a atendeu e a voz do recepcionista, também tão baixa, educada e depreciativa quanto poderia ser, informou-lhe que estava sob detenção, por ordem da Comissão de Segurança Pública. Gente do céu, esse menino não tem paz. Nem dormindo ele tem paz. O cara acordou ele e proibiu ele de sair do quarto. Que menino perturbado, gente. Ninguém deixa ele em paz. Nem pra chegar no planeta. Quando ele tava chegando no planeta, o cara respondeu ele mó mal, murchou ali ele. Ai, tadinho. Gaal correu até a porta num salto e descobriu que ela não abria mais. Só pode se vestir e esperar. Gente, que humilhação. Nem vestido ele tava. Meu Deus do céu. Desculpa. Ah, se eu fosse um personagem de livro, eu seria esse menino. Ele só se lasca. Ai, muito bom. Ai, gente. Apareceram para buscá-lo e o levaram a outro lugar, mas ainda estava detido. Fizeram perguntas com muita educação. Tudo foi muito civilizado, graças a Deus, né? Pelo menos isso. Ele explicou que era um provinciano de Synax, que havia frequentado tais e tais escolas e obtido um doutorado em matemática em tal data. Ele se candidatara para um cargo na equipe do Dr. Seldon e fora aceito. Deu esses detalhes repetidas vezes, e repetidas vezes eles voltaram à questão de sua entrada no projeto Seldon. Como Gaal ouvira falar nisso, quais seriam suas tarefas, que instruções secretas ele recebera, do que se tratava afinal? Realmente parece ser como se fosse uma organização estilo FBI, né? Uma coisa bem séria mesmo, por detrás ali. Eu só achei estranho que eles seguiram um menino e, de repente, eles pegaram e já levaram ele para interrogatório. Eu acreditei que eles colocariam, assim, pelo menos por ter visto que ele foi seguido, um bode expiatório para ser amigo dele, para entrar dentro da equipe do Seldon e etc. E não chegaria dessa forma tão abrupta já interrogando ele. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que já chegaram interrogando ele porque, de certa forma, descobriram que o Seldon teve contato com ele. Aí puderam imaginar, né, que ele teria recebido instruções, etc. Respondeu que não sabia. Não tinha nenhuma instrução secreta. Era acadêmico e matemático. Não tinha o menor interesse em política. E, finalmente, o gentil inquisidor lhes perguntou: quando o Trantor será destruído? Tá vendo como eles sabem? Provavelmente descobriram que o Seldon conversou com ele e deviam ter escuta, alguma coisa assim, pra saber que o assunto foi esse. E que ele tava mostrando os números pro rapaz, etc. E eles falaram sobre a destruição de Trantor, mas não falaram o tempo que seria destruído, né? A parte que a gente leu era uma parte do pensamento da cabeça dele, mas não foi dito em voz alta, né? Quando o Trantor será destruído? Gaal hesitou. Eu não saberia responder isso de conhecimento próprio.
Tipo assim, se o cara tá perguntando diretamente, é nítido que ele sabe. Eu não saberia responder de conhecimento próprio. Se eu fosse policial, sabe qual a pergunta que eu faria? E se fosse do conhecimento do Seldon, você saberia? Porque, tipo assim, já sabe da conversa entre eles. Ele deveria, tipo, pensar que, tipo assim, poxa, eles já sabem, eles ouviram, né? Nossa, que ele é meio lento, né, o Gal? Isso seria do conhecimento de alguém? Eu acabei de falar. Ele falou assim, eu não saberia responder isso do conhecimento próprio. Aí o inquisidor perguntou pra ele, que é o policial aqui, né? Isso seria do conhecimento de alguém? Meu Deus do céu, vamos ver que resposta que ele vai dar. Como eu poderia falar por outra pessoa? Sentia calor, muito calor. Aqui a gente já percebe que ele tá desesperado. Como eu poderia falar pra outra pessoa? Ele meteu esse louco e ficou desesperado em seguida. Nossa, gente. O inquisidor perguntou: alguém falou a você sobre essa destruição? Estipulou uma data? Eles já sabem. E, como o jovem hesitasse, continuou: você foi seguido, doutor. Estávamos no aeroporto quando chegou, na torre de observação quando esperava por sua reunião. E, naturalmente, fomos capazes de ouvir sua conversa com o Dr. Seldon. Que eu falei? Que eu falei? Então, disse Gal, vocês sabem a opinião dele sobre esse assunto. Continua metendo louco. Bom, aqui ele tá sendo esperto. Ele tá sendo esperto. De início ele foi lento, ali dá pra perceber que ele foi lento, mas agora ele tá sendo esperto. Talvez, mas gostaríamos de ouvi-la de sua boca. Ele é da opinião de que Trantor seria destruído dentro de 300 anos. Ele provou isso matematicamente? Sim, provou. Desafiou. Gal desafiando. Você sustenta que a matemática é válida? Suponho. Se o Dr. Seldon sustenta que sim, ela é válida. Aqui ele já tá meio que trucando ali os policiais, né? Se recompôs, né? Agora sim. Então nós voltaremos. Espere, eu tenho direito a um advogado. Exijo meus direitos como cidadão imperial. Você os terá. E teve. Foi um homem alto quem acabou entrando. Um homem cujo rosto parecia todo composto de linhas verticais e tão magro que Gal ficou se perguntando se ali haveria espaço para um sorriso. Ele julgando a aparência do homem, gente. Que babado. Gal levantou a cabeça. Ele se sentiu todo desgrenhado e esgotado. Tanta coisa havia acontecido, ele estava em Trantor havia menos de 30 horas. Coitado, uma coisa atrás da outra. Sou Lors Avakin, disse o homem. O Dr. Seldon me orientou para representar o senhor. Eu aqui, nessa altura do campeonato, eu já desconfiaria de tudo. Eu já desconfiaria que foi o Seldon mesmo que mandou, se não mandou o cara. Eu já desconfiaria de absolutamente tudo. Tudo. Eu não pisaria num lugar que meu outro pé não tivesse pisado. 30 horas, o tanto de coisa que aconteceu, fora onde ele tá se metendo. Eu falei pra vocês, aonde ele tá se metendo. Tem que ter a cabeça ali, olho abertos. Senão não funciona. Porque, gente, pensa se ele dá a resposta errada ali. A execução do Dr. Seldon poderia acontecer antes. Porque quando se trata de presente e futuro, se você tá vivendo o presente, você pode ter uma alteração do futuro. E eu não sei, eu tô começando esse livro junto com vocês, literalmente do zero. Não é um livro que eu li e sei a história. É um livro que eu tô começando a ler agora e estou entendendo a história. Por isso das reações... o nosso timer acabou. Por isso das reações que eu tô tendo aqui com vocês. E... gente, sinceramente... olha... de tudo que a gente viu até agora. Você se põe no lugar do personagem. Você acabou de chegar. A sua atitude de agora pode mudar completamente a atitude de lá da frente. Não sei se tem viagem no tempo aqui também. Tô dando uma suposição. Tudo que ele fizer aqui vai refletir lá na frente. Então, eu, no lugar dele, eu pensaria muito bem em cada passo, em cada atitude, em cada postura. Porque aqui, em menos de 30 horas que ele tá no planeta,
já ficou claro pra ele que ele tá fazendo parte de algo maior. E algo maior que exige muita dedicação, muita inteligência e muita delicadeza, atenção aos detalhes, porque dependendo do que ele fazer, ele vai afetar lá na frente. Principalmente porque eu não entendi muito bem exatamente ainda o que é esse projeto, que ele tá falando que não vai impedir o projeto, etc. Talvez seja uma máquina. Entendeu? Então, uma decisão errada dentro de uma máquina criada matematicamente para funcionar de tal jeito pode destruir ela inteira. A nosso timer acabou aqui. Essa é a nossa leitura coletiva de hoje. Eu vou fazer algumas marcações aqui. Então a gente parou nessa parte onde o advogado entra para representar ele. O nome do advogado é Lor Zavakin. E teoricamente, porque eu sou muito desconfiada, foi o Dr. Seldon que mandou ele para representar o rapaz. Eu vou marcar aqui a fitinha que eu falei pra vocês que o livro tem. Só que até eu enxergar essa fita foi meia vida. Eu vou marcar com a fita, pra ela não ficar pra fora e não ter o risco de estragar, porque, por favor, meus livros também são as minhas joias. O que eu puder fazer pra preservar eles, eu vou fazer. E eu vou marcar com o meu marca-página decorado de cerejinha, que, aliás, foi uma amiga minha que me deu. Muito obrigada. Eu amei o presente que ela me deu, foi perfeito. Então, a gente para por aqui, no capítulo 5, na página 47. Se vocês quiserem deixar marcado aí, para o próximo vídeo que eu postar, vocês continuarem acompanhando comigo, é nessa página. Então foi isso, meus chaures. Essa foi a nossa leitura coletiva de hoje, do livro Fundação, trilogia, edição especial. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa para vocês a respeito da minha voz, que não tá muito boa. Em alguns momentos eu tossi também. Então, peço desculpa também em algumas partes da leitura, porque eu uso óculos, eu tenho astigmatismo e miopia, só que quando você vai gravar o vídeo e tem que colocar a luz, isso reflete no óculos. Então, vocês não conseguiriam me ver bem e eu não conseguiria enxergar aqui, assim, a minha imagem para poder gravar para vocês. Fora também que eu já mostrei em outro vídeo, mas cá entre nós, fica aparecendo. Isso é muito ruim, porque em vez de você prestar atenção no vídeo e no conteúdo em si, você se distrai com a luz refletindo no óculos. Então, certas partes eu consigo enxergar, porque eu consigo, tipo assim, ler tudo bonitinho. Só que quando troca entre uma linha e outra, até o meu olho focar, às vezes eu confundo uma palavra com a outra. Entendeu? Mas fora isso, eu agradeço muito a presença de vocês em mais um vídeo aqui no canal. Sempre vou estar me esforçando para melhorar, que nem eu mudei aqui o ambiente atrás, já ficou um pouco mais clean a imagem, já dá pra focar bem mais do que eu tá falando aqui e ter 300, 500 trilhões de coisas atrás no fundo do vídeo, onde vocês não conseguem focar 100% no que eu tô falando e na minha pessoa, e se distrai, fica olhando atrás, falando, tem um quadro de ursinho, de criança, tem isso, tem aquilo, entendeu? Então eu sempre vou estar buscando melhorar para vocês os vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like, deixem o seu comentário, o que vocês estão achando, o que vocês estão achando do Gaal, que é o personagem principal aqui que a gente está acompanhando. Vocês acham que ele é muito inocente, assim como eu achei também? Vocês acham que ele é lerdo? Ou vocês acham que ele ainda tem muito o que amadurecer e acrescentar na história? Porque às vezes o personagem começa assim, devagar, e daqui a pouco ele se torna algo tão grande que a gente não consegue nem, tipo assim, padronizar, encaixar em tal lugar. Ele é grande. O que vocês acham que vai acontecer? Qual é o ponto de vista de vocês? E é isso, eu fico por aqui. Muito obrigada e até mais.